boa noite a todos, porque hoje é uma noite especial que se trata de Noite de Afetos. Eu quero dedicar a minha comunicação a uma pessoa que já não está entre nós, mas que de qualquer forma tenho a certeza que nos está a ver e está orgulhoso do que se passa. É o Sr. Tomás Santos, tio de nós dois. Eu vou centrar a minha comunicação a partir de duas palavras e duas expressões. Uma primeira palavra, educação, pela ordem, uma primeira palavra, educação. Uma a que seguirá uma primeira expressão, pensamento de Agostinho da Silva. Depois, uma segunda expressão, filosofia da educação. E, finalmente, um segundo vocábulo, espiritualidade. De qualquer forma, antes de mais, quero agradecer ao Luís Carlos a honra que me dá em estar aqui. Antes e acima de tudo, pela fraternidade que nos une ao longo de uma vida. Não é todos os dias que podemos sentir o orgulho de ver um irmão ser galardoado com tão elevado grau académico, e daí a honra. Mas honra também por aquilo que pessoalmente me distingue em termos literários e científicos. E digo isto porque este que o Luís Carlos agora nos apresenta não é um livro qualquer. Trata-se de um livro que reúne o conteúdo dos estudos de uma tese de doutoramento e justamente por isso e logo aí poderemos encontrar os primeiros predicados meritórios e reunir o conjunto de primeiras razões para os convidarmos a ler a obra e dela dizermos que tem todo o interesse. E digo obra justamente por ser assim que a ela nos devemos referir e posteriormente entenderemos porquê. As teses de doutoramento são muitas vezes enfadonhas de ler pela sua própria natureza. Não é raro que os seus autores se percam em muitas minúcias conceptuais, em muitos detalhes teóricos e que daí resultem textos densos, muitas vezes pesados, que obrigam a leituras, digamos que um tanto ou quanto aborrecidas. Pois esse é o escolho que o Luís Carlos resolve desde logo e com uma escrita muito elegante, eu diria mesmo bonita, que permite uma leitura agradável, mas acima de tudo uma leitura fácil de entender para um leitor comum, creio eu, e creio que isso não é de sumenos num livro qualquer que ele seja, e ainda mais num livro que é o caso, que permite transmitir conhecimento. Só para vocês terem uma ideia, justamente isto que acabei de dizer, a clareza da linguagem, a elegância da mesma, vou ler aqui um pequeno excerto, para o qual chama a atenção, neste caso particular, a maneira bonita como o período acaba. Como também queríamos investigar filosofia e educação, dando-lhe uma dimensão holística, pois pensamos que os fenómenos não existem separados uns dos outros e as possíveis explicações do real devem ser feitas a partir de uma multiplicidade de inter-relações, o pensamento paradoxal de Agostinho dava-nos à partida essa possibilidade e não saímos desiludidos. Portanto, temos aqui um primeiro conjunto de razões que nos permitem convidá-los a ler a obra e dela dizermos que tem todo o interesse, a maneira elegante como está escrita, a maneira clara como as ideias são expostas e, portanto, a possibilidade que nos dá de aprendermos a temática que ele aborda. Mas há outra razão. É que este é um livro sobre a educação. Nós, portugueses, temos por obrigação de compreender a importância da educação para a robustez das sociedades. Na verdade, na nossa história, temos o exemplo daquilo que foi uma aposta séria e persistente na educação que rapidamente deu frutos
bastante substanciais, direi eu. Estou a referir-me às reformas dionysinas que criaram a universidade e também a renovação da Marinha de Guerra Portuguesa com a criação do almirantado. É bom de ver que a universidade foi fundada por Dom Dinis em 1290 e pouco mais de 100 anos depois os portugueses tiveram a oportunidade de se fazer ao mar, de criar as rotas oceânicas que uniram os diferentes continentes, Europa, América e Ásia, e com isso criaram as possibilidades do comércio marítimo intercontinental transoceânico que veio a criar, no fundo, veio a estar na base, no fundo, do mundo moderno em que hoje vivemos. É bom de ver que isso só foi possível porque Portugal, ao longo do século XV, ao longo do século XVI, conseguiu ter os melhores cartógrafos, os melhores cosmógrafos, teve bons matemáticos e no fim do século XV, por exemplo, temos um nome incontornável na história da matemática, estou a referir o Pedro Nunes, que é um nome constante mesmo nas histórias concisas da matemática. E ainda antes disso, nós conseguimos inventar, se assim se pode dizer, essa grande inovação tecnológica do século XV, que foi a caravela, que permitia navegar no sentido oposto ao dos ventos, e sem a qual não teria sido possível essa saga dos descobrimentos que veio a estar na base do mundo moderno. Só para verem uma pequena nota da importância dessa caravela, é bom lembrar que, por exemplo, especialistas modernos na área da marinharia, professores de história, costumam, e estou a referir-me a pessoas de universidades americanas, não portuguesas, de universidades americanas, canadianas, Harvard é, por exemplo, uma delas, em que certos especialistas dizem que a caravela estava para o século XV como o Space Shuttle está para a atualidade. Quer dizer que nós estávamos no pico máximo, ou por outra, estávamos naquilo que é o máximo da tecnologia, inventámos o que era o máximo de tecnologia da época. Se outra razão não houvesse, esta bastaria para os convidarmos a ler o livro, que é sobre a educação. E se ainda restassem dúvidas sobre a importância da educação para as sociedades, é bom lembrar que os países onde a qualidade de vida das populações, onde o nível de vida das populações é melhor e mais elevado, os países mais desenvolvidos, são justamente aqueles que há mais tempo fizeram apostas sérias e substantes na educação. É o caso da Noruega, um bom caso poderíamos estar aqui uma noite a falar disso, é a Alemanha, mas também a Islândia, a Noruega instituiu a escola no princípio do século XIX, a Alemanha em 1849, enfim. Creio que, genericamente, pelo tema que aborda, este seria sempre um livro de razoável importância. Mas este livro, sendo sobre educação, é, sobretudo, um livro sobre o pensamento de Agostinho da Silva e, muito particularmente, sobre o que Agostinho da Silva pensou a respeito da educação. E aqui ganha importância aquilo que disse de início, da clareza, da linguagem bonita, da leitura que nos permite ser agradável, eu a espaços digo mesmo prazerosa. Porque o Luís alia a isso uma outra propriedade deste livro, que é a riqueza de informação que nos dá, o didatismo elegante que utiliza e que nos permite aprender com muita facilidade e muita clareza todo o tema que aborda.
sem deixar, e deve dizer, sem deixar de ser profundo, detalhado naquilo que investigou e depois naquilo que escreveu. É que para nos falar do pensamento do Agostinho da Silva a respeito da educação, o Luís dá-nos qualquer coisa como o pensamento de Agostinho da Silva em geral. Nós ficamos a conhecer o pensamento, aquilo que Agostinho da Silva pensou a respeito da humanidade, do modo como deve ser a vida, enfim, genericamente ele dá-nos no global, porque traça, contextualiza a produção desse pensamento ao longo da vida do filósofo, e ele produziu até à véspera da morte. Portanto, ele dá-nos todo o pensamento do Agostinho da Silva em geral, e isso é uma riqueza brutal. Mas, para o fazer, não só já disse que contextualiza a produção do pensamento ao longo da vida e até nos permite, é engraçado, traçar uma boa linha biográfica do mestre. Eu recordo-me com particular graça do casamento com a filha do professor Jaime Cortesão, foi uma das mulheres, dá-nos a vida dele no Brasil. Mas, para que nós possamos entender o pensamento de Agostinho, ele explica-nos também em notas deliciosas, e eu vou ler uma delas, os pensadores, quer antigos, quer modernos, nos quais, de alguma maneira, o Agostinho da Silva foi beber fontes de conhecimento. Platão, Aristóteles, curiosamente, o Agostinho, o Luís diz o pensamento paradoxal na primeira leitura que fiz. O Agostinho tem essa particularidade, que é juntar Platão e Aristóteles, e isso é algo muito importante. Demoraríamos muito tempo a explicar isso, provavelmente aborrecê-los-ia, mas é uma coisa deliciosa, e é deliciosa porque o fez com lógica, com coerência e com elegância, e o Luís deixa isso bem destacado. Spinoza, enfim, dentro dos modernos vai buscar aqueles que são os pensadores de uma ideia muito importante em Agostinho, e já lá vamos. Padre Luís de Camões, Padre António Vieira, Fernando Pessoa, uma pequena nota que nos deixa de chamada de atenção de uma coisa que eu reputo muito importante, que é a filosofia portuguesa é feita no domínio, essencialmente no domínio da poesia. Isto é uma ideia a reter, sem dúvida alguma interessante, e que nos permite ler a poesia com outros olhos, ou que nos chama a atenção para lermos a poesia com outros olhos. Enfim, uma série de autores nos quais, como disse, de alguma maneira, o Agostinho faz de fontes de pensamento. Como se isso já fosse pouco, depois, para nos apresentar a perspectiva de Agostinho da Silva sobre a educação, claro, mais uma vez, ele nos explica o pensamento do professor com muita clareza, mas contextualiza esse pensamento nas correntes de pensamento pedagógicas da época e fala-nos das diferentes correntes pedagógicas, das diferentes experiências pedagógicas. Dá particular destaque ao movimento da Escola Nova, que, pelo meu modesto entendimento, será onde ele, como professor, se colocará mais predominantemente. E então nós podemos dizer que ficamos a saber o que o Agostinho da Silva pensou em geral, as fontes do seu pensamento. Não referi, mas é importante, a maior parte do que é estudo relevante que nos últimos anos tem sido feito a respeito do pensamento do professor Agostinho,
tanto em geral como no caso particular da educação. E, portanto, nós temos esta quantidade enorme de dados, de informação que aprendemos no livro, e essa, digamos que é uma razão forte para os convidar a ler a obra, e agora para dizer que ela é do máximo interesse, não tem só o interesse, ela é do máximo interesse. Vou-lhes ler então um pequeno excerto delicioso sobre o Confúcio. Hoje sabe-se que Kung-fu-Tzu, ou seja, Confúcio, nasceu em 550, 551 e morreu em 479 a.C. e não em 428 a.C., como refere o nosso autor. Embora se inspirasse numa dimensão cósmica, Confúcio não se referia à existência de um Deus e, neste sentido, não se pode falar nas suas ideias como uma doutrina religiosa, mas antes como uma filosofia. Agostinho descreve-nos Confúcio como um homem muito realista, pouco preocupado com questões ligadas à vida no além depois da morte, privilegiando antes mais as dificuldades que eram inerentes às condições morais do seu povo e no que isso poderia significar para uma boa coesão social, na necessidade de uma educação assente em princípios sólidos que pudesse dar dimensão ao significado de vida de todos. Como diz o nosso autor, Confúcio, ao contrário de outros homens muito notáveis, punha de parte os problemas bastante complicados de Deus, da alma, dos destinos dos homens. Para Confúcio, o essencial era assegurar um bom governo dos homens na terra. O que eles fariam ou não depois de mortos aparecia-lhes como muito menos importante. Portanto, temos aqui este conjunto de razões fortes para lermos a obra, para dela dizermos que é do máximo interesse e que são tudo aquilo que nós podemos aprender, no fundo, podemos dizer sinteticamente, sobre Agostinho da Silva. Mas esta obra, sendo a respeito do pensamento de Agostinho da Silva sobre a educação, na medida em que o professor constituiu um conjunto de ideias sistematizadas, fundamentadas, em que há um dever ser, em que não só viu o que é a escola, mas também refletiu sobre como deveria de ser a escola, quer no momento, quer em termos ideais, uma escola ideal, então nós podemos dizer que este livro também é um livro sobre filosofia da educação. Não parece que seja possível hoje em dia refletirmos sobre educação sem considerarmos uma das suas vertentes, talvez a mais importante nos dias que correm, que é o ensino. Se nós decompusermos quer a ideia de educação, quer a ideia de ensino e a levarmos aos seus elementos mínimos, então facilmente compreendemos que tanto educação como ensino se referem ou se resumem, melhor dito, se resumem à passagem de informação entre um emissor e um receptor. Se nós virmos a coisa nessa perspectiva, facilmente entendemos que a educação decorre, é uma resposta cultural que a humanidade dá a um problema da sua natureza animal. Na cultura não se transmite nem genética nem biologicamente e por isso tudo aquilo que é cultural é aprendizado e, portanto, faz parte do domínio da educação. Tanto é assim que todas as sociedades humanas conhecidas desde sempre, quer arqueologicamente, quer monograficamente, quanto às atuais, resolveram os problemas que tinham da educação. A humanidade tem 200 mil anos, o homem moderno tem 200 mil anos. Desses 200 mil anos, 185 mil seguramente tiveram um único modo de vida, que foi o modo de vida caçador e recoletor. Ainda hoje existem
grupos humanos que vivem dessa maneira. Por exemplo, quando olhamos os busquímanos, nós estamos a olhar no tempo e a ver um modo de vida com 30 mil anos. Essas sociedades mais primevas, no sentido do tempo, resolveram o problema da educação, quer dizer, o problema do que importa saber a uma criança para vir a ter um papel na vida do grupo e a saber tratar de si, quer no interior das relações de parentesco entre o pai, filho, tio materno, sobrinho, isto, por exemplo, quanto às técnicas de caça, por exemplo, quanto a distinguir plantas comestíveis de outras não comestíveis, no interior da relação mãe, filho, filha, enfim. O que é certo é que os problemas educativos foram resolvidos. E mesmo até ainda nestas sociedades e em outras mais, já com agricultura, mas ainda mais rudimentares, há diversas formas. Por exemplo, para conhecer o meio ambiente, essa primeira forma de filosofia que foi o xamanismo, e em que o xamã passava, se fosse ao filho, tudo aquilo que era importante saber para ser xamã nessa relação, ou então vendo qual é que era a pessoa que melhor características possuía para vir a ser xamã, e então numa relação de aprendiz-mestre. Se nós, por falar em aprendiz-mestre, lembremos-nos, por exemplo, de como se passavam as artes e os ofícios na Idade Média, no interior das corporações, justamente na relação mestre-aprendiz. A primeira escola, como a entendemos, no sentido de ser um sítio onde se transmite um determinado conhecimento entre um professor e um aluno, é tão antiga quanto a civilização histórica. Surgiu na Suméria há 5.000 anos, justamente no sítio da Terra, na civilização que inventou a escrita. E consistia na escola onde se aprendia a profissão de escriba, que eram aqueles que sabiam ler, escrever, contar, fazer contas e que, portanto, que eram os que procediam aos registros da sociedade. Depois disso, todas as civilizações criaram escolas. Uma que eu acho muita piada e cito-a porque o Agostinho, apesar de não ter lido o nome dele, e portanto se calhar ele até nem se referiu a ele, mas o Agostinho é muito parecido com ele, a escola de Epicuro, o Jardim de Epicuro, que é um filósofo grego do século III e que filosofou, pensou sobre a arte de bem viver, a arte de viver condignamente, e então era uma escola sempre aberta, em que as pessoas iam lá, faziam a pergunta ao Epicuro, e o Epicuro, andando lá no seu jardim, dava as respostas. A escola moderna que temos é uma decorrência, em termos, digamos, teóricos, salvo seja a expressão, do iluminismo. Em termos práticos, da Revolução Francesa. A ideia básica, podemos dizer que a ideia básica e geral, podemos dizer que seria educar os cidadãos para a República, educar a cidadania. Essa escola, à medida que no século XIX se vem a desenvolver o modo capitalista de produção, vai ser adaptada justamente pelos poderes à transmissão dos conhecimentos necessários ou tidos como necessários para criar uma mão de obra não só disciplinada, mas também como uma mão de obra produtiva. O melhor exemplo é o alemão, em que, e há um livro, um romance do Hermann Hesse, o Ange, em que isso é claro, e é muito bonito esse romance e deixa-nos perceber bem isto,
que em meados do século XIX já tinha a divisão entre ensino liceal, escola comercial, escola industrial e, portanto, as diferentes carreiras de alunos a acederem, consoante os méritos de cada um, a esses diferentes níveis de ensino. É em alternativa a esta escola que podemos dizer que é a escola do capitalismo que, de alguma maneira, Agostinho da Silva vai criar a sua filosofia da educação, que vai, isto que vocês acabaram de ouvir neste excerto, é um bom exemplo, e é aí que nós vamos entrar na espiritualidade. Sobre isto não vou eu falar, vai falar o perito, porque quem escreveu este livro é que tem por obrigação de falar disso, mas não quero deixar de ler aqui um pequeno trecho e de deixar apenas uma pequena nota, até mesmo para terminar a minha apresentação. O trecho é este. Cada homem vale sobretudo por si próprio, e cada um terá de desbravar o seu próprio desenvolvimento interior. Neste sentido, a educação deve ser pensada como um processo mais de orientação do que ensino, mais de acompanhamento e ajuda do que propriamente de fornecimento de ideias ou palavras despejadas sobre o aprendente. A nota que lhes queria deixar apenas é uma chamada de atenção para o facto de esta perspectiva filosófica de Agostinho da Silva e de Luís Carlos incluir aqui a espiritualidade no título, porque faz parte da perspectiva filosófica sobre a educação do professor. Portanto, tem a ver com a ideia que aqui já foi falada do Quinto Império, segundo a qual, em termos que tem a ver com a interpretação que o Agostinho da Silva fez da história de Portugal e do modo também como viu que deveria ser a vida da humanidade, e que tem a ver com a ideia de que Portugal tem uma certa missão de exemplo para o mundo, em termos de uma vida, eu diria assim, que busca a espiritualidade, a santidade. Então, em síntese, nós temos aqui uma série de razões pelas quais os podemos convidar a ler esta obra e dela dizermos que tem o máximo interesse. É um livro muito bem escrito, numa linguagem elegante, que permite uma leitura substante e prazerosa, em que aprendemos o que Agostinho da Silva pensou em geral e em particular sobre a educação, os fundamentos desse pensamento, as correntes pedagógicas em que ele se inseriu e nas quais foi beber fontes de conhecimento, e justamente neste aspecto da riqueza de conteúdo, eu diria que eu apontaria a principal razão para que vocês leiam o livro, que é que isto, nós podemos mesmo dizer que estamos perante uma grande obra. Eu tenho a pretensão de ter estudado alguns autores com profundidade, da mesma maneira que o Luís Carlos estudou Agostinho da Silva. Um de quem me fiz discípulo científico, o professor Claude Lévi-Strauss, de quem posso dizer que li a obra de fio a pavio, mas também acompanhei em conferências, li entrevistas, enfim, toda uma série de documentos que o homem tem produzido por interesse próprio e por necessidade, quer científica, quer até de gozo de ler.
Outro autor, e com este vou estabelecer aqui uma comparação com a qual vou concluir e que vai permitir ilustrar aquilo que disse, que nós estamos perante, não tenha a menor dúvida, uma grande obra. Um outro autor que eu tive a oportunidade de aprofundar em várias cadeiras de diversas áreas foi esse ilustre desconhecido de quem todos falam e poucos leram, que é Karl Marx. É claro que eu parto do princípio, até por questões de bom senso, diria assim, eu parto do princípio que entre ler os clássicos e aquilo que outros disseram sobre eles, já não tenho a menor dúvida que é importante nós lermos os clássicos, mais que não fosse pela beleza de muitas das páginas que nos deixaram, mas sobretudo para os podermos entender pela nossa própria cabeça e fazermos a nossa própria leitura dos mesmos. Sem prejuízo disso que acabei de dizer, se alguém me perguntasse um livro, se alguém quisesse, por exemplo, fazer um estudo aprofundado de Karl Marx, por exemplo, uma tese académica, e se me perguntasse que livro deveria começar por ler, eu não diria um livro de Marx, diria um livro delicioso do professor, um filósofo, o professor Jonathan Wolff. Porquê ler Marx hoje? E porquê é que digo isso? Porque esse livrinho apresenta uma síntese brilhante da evolução do pensamento de Marx, uma evolução contextualizada, e com isso não só nos serve de guia para com as obras de Marx, mas sobretudo de guia para com o pensamento de Marx, os seus conceitos, a maneira como ele os utilizou, algumas ideias que desenvolveu. Ora, o que eu acabei de dizer sobre Jonathan Wolff para Marx, eu digo deste livro do Luís para o pensamento de Agostinho da Silva, e é aí que ele é uma grande obra. Se alguém quiser estudar com profundidade Agostinho da Silva hoje em dia, ou a partir daqui, seguramente cruzar-se-á com este livro. Eu diria que livro do Agostinho é que podemos começar por ler para fazermos estudar? Podíamos começar por ler este livro do Luís Carlos, que, como lhes disse, faz uma síntese detalhada, mas isto pode parecer uma contradição, mas não é. Uma síntese detalhada do pensamento do Agostinho da Silva, e serve-nos de um guia luminoso, não só a respeito da vida do homem, daquilo que ele pensou, das suas fontes de pensamento, bem como daquilo que se tem pensado sobre a educação nas principais correntes pedagógicas dos séculos XIX e XX. E não tenho a menor dúvida de dizer que este livro, por isso mesmo, será a partir de agora uma referência incontornável para quem se quiser debruçar sobre o pensamento de Agostinho da Silva, e tenho a certeza que vai ser muitas vezes citado daqui para a frente. E com isto termino. Se as minhas palavras servirem para lhes despertar a curiosidade em ler o livro, e se os levarem a fazê-lo, eu darei por saudados os meus esforços e por justificada a honra que disse sentir por estar aqui. Resta-me agradecer toda a atenção que me dispensaram e muito obrigado por isso.